publicidades nisso. Isto está em demo, Dário. Isto está em demo mesmo. Malta, não se esqueçam que hoje podemos jogar Among Us. À tarde. Pronto. Tipo, eu nem sei bem em que é que isto consiste, malta. Vou ser sincero. Isto para ser um tech demo é porque não tem muita interação. Deve ser só para mostrar a nave às tantas. Não sei o que é. Eu não sei tocar. Portanto, malta, não esperem grande coisa de mim. Nestas merdas. Agora desatava a tocar o tema do Westworld. No piano. Ok, papel higiênico temos. Não sei porque é que há uma cena cheia de papel higiênico, mas... Mas ok. Está aqui uma árvore de Natal, também por alguma razão. Não sei bem porquê. Isto faz lembrar aquele filme, não sei se vocês alguma vez viram. Que é um filme... Tipo com a Jennifer Lawrence e com o Chris Pratt. Que é um filme em que eles estão tipo perdidos no... É pá, o jogo tipo... Yeah, isto não sei o que é suposto fazer. B-Deck, First Person. Mas dá para mudar de First Person? Ah, dá. Aí bem, what the fuck. What just happened? Este jogo é só estranho. Mas tipo, tem bom aspecto. Isso é o Passengers, é isso mesmo. Olhem o sol. Pá, está engraçado, mas eu não percebo em que é que isto consiste. Eu vi o trailer disto e pareceu-me bem engraçado o jogo. Mas, pelo visto, a única coisa em que isto consiste é andar aqui. A correr na nave. Pelos vistos. O que é que há aqui? Isto é capaz de ser o sítio onde nós já tivemos. Ok. Isto é um... Aqui foi de onde nós viemos, certo? Ah, não foi não. Teste. Espera, vamos... Ah, espera, isto dá para... Field Power Max. Engaging. Júpiter. Mercury. Nav target. Engage, disengage. Auto navigation. Ah, merda, estamos a andar bem rápido. Disengage. Como é que eu navego? Jesus Christ. Mano, onde é que eu estou, bro? Sirius. Eu estava na Terra, agora já não sei onde é que estou. Estava no sistema solar. Mas como é que um gajo navega até lá? Top speed. Estamos, a velocidade está a aumentar, bué. 2000, 3000, 5000, 10.000 km, 30.000 km. Light years. 11C, 18C, 30, 40, 70, 100 e tal. Continuamos a estar tipo a 8 anos de luz de Sirius. 3000. Ok, está a avançar. Pronto. Oi, é melhor começarmos a dar. Ok, está na máxima. Está na máxima velocidade. Pronto, vamos ter que começar a tipo. Isto está aí para Sirius. Mission time, 4 minutos. Passei por Júpiter. Mas é que eu não estou a perceber onde é que é suposto, como é que é suposto eu controlar a nave para ela não ir
Para ela não chegar aos sítios, tipo, é que eu estou mesmo no máximo. Engaged. Onde é que eu estou a ir, bro? Não, isto está disengaged. Engaged. Ai, aí é bem onde é que eu estou a ir, bro. Alpha Centauri. Ai, mano, que javardice. É pá, ó Gui, o Emotional Talk é no Discord, bro. Mano, isto é uma javardice. Olha, agora desapareceu. Ah, está ali. Pronto. Ok. Estamos aí para Alpha. Eu não percebo mesmo. Eu nem sei como é que vou lá chegar. Não creio que isto vá resultar, amigos. Pronto, estamos a começar a ir a velocidades estranhas. Se fosse Jane da Among Us. Não, não é. Isto é só bem mandar a viajar no espaço. Daquilo que eu estou a perceber. Não tenho grande interesse, malta. Pronto, é só um tech demo, pelos vistos. O objetivo é vocês andarem a viajar no espaço e a investigarem constelações. Não sei, isto parece uma cena muito específica. Parece uma cena muito de nerds. Nerds do espaço. De nerds espaciais. Acho que dificilmente vamos gostar disto, mas vamos tentar parar em. Sim, Gui. Pá, eu não vou fazer emotionals agora de manhã, bro. Portanto, pá, é aguardares, mano, para ver tempo para isso. Como é que é, Bernas? O Brasil. Não dá, mano. Isto não dá para entrar nos planetas, acho eu. Mas reparem, isto até tem tipo. Isto até tem os códigos dos planetas e o caraças. Portanto, isto até me parece estar bem executado. Já vamos ver um trailer para perceberem em que é que isto consiste exatamente. Olhem, então. Ok, vou começar a dar disengage. Pá, é que eu tenho que começar a aproximar-me dos planetas. Dois anos de luz. Um. Ok, estão ali as estrelas. Vou começar a dar. Pronto, eu agora supostamente estaria lá. Bro, what? Mano, que maradice do caraças. Eu não percebo. Sol System. Está ali o sistema solar. Que era onde nós estávamos. Já passou. Ah, estão aqui, olha. Terrestrial Planet. Estão aqui, olha. Pronto, encontramos. Gas Dwarf. Pronto, estou a perceber. Está uma estrela aqui, bué, bué péssima. Bué, bué próxima. Mano, mas isto é mesmo difícil de chegar lá, bro. Pronto, passámos outra vez. Isto é, mano, isto é impossível a chegar, bro. Que é isto? Ah, ok. Pronto, já temos. Temos aqui uma estrela, deve ser Alpha Centauri. E ali está um planeta. Mas isto é bem difícil chegar aos planetas. Eu sei lá com que velocidade é que eu preciso de ir. Com autopilot. Pois já, pois devia ser, mas como é que eu faço isso? Sessenta e nove Cs.
Mano, isto é uma confusão do caralho, bro. Juro. Ok, vou lá chegar. Vou ter que começar a reduzir a velocidade quando lá chegar ao pé. Mano, isto é tão barato, bro. Não, 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 não. Pronto, agora está a travar. 15% do power. 78 mil km por segundo. É o que eu estou a andar agora. E nem sequer me estou a aproximar daquilo. Ok, é 1C, 2Cs, 5. Pá, vou tentar acelerar um bocado. Só até nos começarmos a aproximar. Ok, pera, vou reduzir. Ok, está a 5 mil km isto. Estamos a chegar, estamos a aproximar-nos ao planeta. Bem, estamos a conseguir ir a um planeta. Diz no target. Ah, ok. Autopilot. Onde é que estás a ver? Navigation. Ok. Use distance. Ship colors. Auto navigation. Onde é que tu viste o autopilot? De lado. Pá, não faz mal, a gente pode não ir em piloto automático. Já o estamos a ver. Ah, agora estou a dar disengage. Olhem lá, boeda estranha. Será que dá mesmo para tipo. Foda-se! Olhem, estamos lá perto. Agora a cena é tipo 10%, se calhar, 9%. Estamos a aproximar. É que isto depois começa. Se eu começo a dar-me de power, isto começa-se a aproximar, bué. Ok. Bah, mano, imaginem, eu acho que isto até está. Isto não deve dar para ir contra os planetas, sabem? Tipo, isto deve estar bué. Não deve dar para entrar na atmosfera dos planetas. Claro que não. Exato. Estou dentro do planeta. Faz sentido. Quebrámos o jogo, malta. Aí é bem. Pronto. Passaste o PNG, exato. Terem lá, engage. Ok, onde é que tu vocês. Auto navigation, ok. Target type, não target. Mas eu queria. Como é que eu defino a target? Nav target. Onde é que vocês viram o autopilot? É isso que eu queria perceber. Ah, ok. Clear target. Mas eu. Galactic Chords. Depois vocês têm que pôr as Galactic Coordinations. Data entry. Earth. Sei lá, bro. O que é suposto eu escrever? Estou a dar as coordenadas. Tem que ser com coordenadas. E isto é um jogo para a malta completamente assassinada da cabeça.
Pois, isto diz-nos onde é que nós estamos. Red alert. Yellow alert. Condition normal. Emergency lighting. Alien virus. Bro, what the fuck? Disco mode. Oh mano, que parvo isso. Pronto, ok, está engraçado. Customize ship. Também dá para vocês customizarem a nave, pelos vistos. A character também dá, pelos vistos. Emergency teleport. Ou seja, é um bocado nhé, né? É mais para o pessoal que gosta de ver o espaço. Olha em Portugal. Isto também é uma alfa, atenção. Isto está multiplayer, aparentemente. Há bué gajos, olhem lá. Roleplay. Olhem, dá para fazer roleplay, pelos vistos. Pelos vistos dá para fazer multiplayer. Ok, está bem. Deixa-me só ver vamos só ver o trailer disto, só para perceber qual é que é o conceito da cena. Esperem lá. Porque eu vi o trailer disto e pareceu-me bué, tipo, interessante. Olha. Está aqui, Official Game Overview. Está aqui o trailer da IGN. Foi aqui que eu vi. Hello, and thank you for taking the time to check out Starship Simulator. My name's Dan Govia. Podemos ir a um supermarket, um Helldivers. Um Battlefield, vamos um Battlefield. Thinking, does the space sim genre really need another new title? Won't this just end up being another clone of what's already out there, or a simple rehashing of existing ideas? Okay. Well, hopefully, by the end of this video, you'll agree that we do have something unique to bring to the table, which a lot of space sim fans, myself included, have been wanting for a very long time. Okay. Put simply, Starship Simulator is my answer to one simple question. What would I do if someone handed me the keys to a real, fully working starship? Without any hesitation, I would just pick a random star in the sky and then fly off to explore its mysteries. And then along the way, I'd be nosing around every inch of my new vessel to learn exactly how it all works. And that really sums up what this game is all about at face value. You've got a fully working starship, a whole galaxy. Obrigado, Kakashi. Obrigado pelos 2 meses. Isto é mesmo para RP, basicamente. Até interessante, tipo, imagina, até acho interessante para fazer RP de espaço nesta cena. But if we dig deeper, there is of course a whole lot more going on under the hood. Let's start with the ship itself. Growing up, I really wanted to be an architect. And despite ending up working in IT, that interest in architecture never really went away. Imagina, não é uma cena que se calhar nós, amantes de videojogos, vamos adorar. Now, in a typical video game environment, there's generally nothing going on behind the walls and floors. It's actually just smoke and mirrors to sell the illusion of a real solid location. But that's absolutely not the case here. Delve behind any wall panel and you'll find the ship's genuine structural framework, all designed in CAD software right down to the individual bolts. Os planetas é que não dão para explorar. You'll also find miles of pipes, cables and conduits that are all fully simulated and critical to the function of the ship's systems. For example, turning off these breakers will kill power to the bridge, causing the lights and consoles to genuinely stop receiving the simulated electrical current from their attached cables. If you pay attention to the readout when the breakers are turned back on, you can see the electrical draw increases as expected. This means the location where your ship takes damage naturally becomes really important. Because that could make the difference between losing a few lights or losing your entire FTL drive. As you can imagine, if you're playing as an engineer, you'll certainly have a lot to be getting on with. But we intend for every role aboard the ship to be pois eu estou a ver onde é que o RP disto pode ter potencial. Speaking of jobs to do, we're planning to include 8 basic roles. From captain to a simple passenger who's merely tagging along for the ride. Each department aboard the ship will have a rolling task list, and both players and the NPC crew alike will work through those tasks to keep the ship up and running smoothly. The tasks themselves won't be arbitrary though. They'll be generated on the fly depending on malta, isto tem potencial brutal. Engineering as an example again. Mas é bem difícil de conseguir aplicar isto. For that
that specific component to be investigated. Mas em multiplayer, ou seja, qual é que é o potencial disto? Basicamente podemos fazer uma nave de tugas em que cada um de nós tem uma cena, um role qualquer, estão a ver? E depois basicamente temos que andar a interagir entre todos na nave. Eu acho isto um conceito bem louco, mas isto é um RP muito complexo. Don't worry if you have no interest in engineering though. The NPC crew members will actually be fully capable of running any of the ship's departments. Pronto, os NPCs, dá para pôr NPCs. Mas isto é bem fodido. Imaginem um engenheiro ter mesmo que ser engenheiro desta nave espacial. Eu já estive a jogar agora, Diogo. Já estive a jogar antes disto e não estava a perceber nada do que estava a passar no jogo. Instead, an NPC captain will take control of the ship. There could be a massive firefight happening right outside the window while you're just sat there in the bar sipping your favourite space beverage. Ambassador. You can just be like, not my problem. Crew can deal with that. The NPC crew members also play a big part in making the ship feel more lived in, with each of them having their own lives aboard the ship. They'll have their own crew quarters, their own shift patterns, they'll eat, drink, and even use the bathroom if they need to. Está incrível, malta. Micromanaging them though, they'll just happily get on with it without the player having to get involved. Ou seja, dá para pôr os NPCs a fazerem as cenas na nave enquanto os players fazem só RP. We're hoping players will form a strong attachment to their new home among the stars. Isto está espetacular, malta. Não estava a esperar que isto estivesse tão completo. You can customize your ship's name and registry number, and this updates in various places around the ship. You can change the interior decor, like the default lighting hues, or the materials used on the floors and walls. You can customize the colors of the UI panels to match your chosen theme. Está espetacular. And you can even enable ship-wide seasonal decorations depending on the time. Mano, que absurdo. We'll be expanding what's possible with this over time, but cosmetic options such as these will always be free and included as part Não, isto é como vai. É assim, isto já está, pelo visto na alpha demo, já está assim. Uau! Uau! Isto está brutal! Que é isto? You're surrounded by buttons or switches that just don't do anything. Okay. So in our game, every single button will serve a practical purpose. Uau, muito fixe. Dá para prender pessoas. Hundreds of physical items that you can pick up and interact with, and they will remain where you left them thanks to our object permanence system. Okay. That means if you find a cool-looking alien trinket on your travels, then you can put it literally anywhere on your ship, and it will just stay there. Isto é objeto característico do Futebol Clube do Porto. Que engraçado pôr isto no jogo. Really feel like they're living and working on a huge vessel in deep space. So there'll be plenty to do aboard the ship while you're out exploring the cosmos. Opa, malta, what the fuck? And speaking of exploring, that brings us nicely onto the subject of the galaxy itself. Aquilo era uma melancia, by the way, era melão, mas pronto, já vocês perceberam. Built as realistically as possible, using real astrophysics and a true one-to-one scale. We can't explore the real Milky Way, so we want our simulated version to be the next best thing, with a realistic physical structure and scientifically accurate galactic regions. Epá, que absurdo. Every system you visit should be scientifically plausible and packed with everything you would expect to find in any star system, from star-grazing comets to an array of Kuiper Belt-style objects. We'll also have black holes, protoplanetary disks, magnetars, nebulae, and even naturally forming wormholes. Man, what the fuck? I'm excited about the wormholes, because with them being entirely procedural, even I won't know where they are or where they lead to. We're all exploring the same shared galaxy, so I'm looking forward to seeing some community map-making projects. Our simulated Milky Way is also going to be packed with life, with procedurally generated alien cultures scattered throughout the entire galaxy. If a planet or moon is capable of supporting liquid water, then it will run further calculations to generate life on its surface, and also in space if the culture there is advanced enough. Depending on how old the planet is, its life could be anything from simple bacteria to a highly advanced spacefaring culture with motivations far beyond human understanding. Okay. The cultures will also have a wide array of procedural attributes that will shape their reaction to your presence. They could be pacifistic space hippies or bloodthirsty psychopaths that just want to watch the galaxy burn. We'll also be procedurally generating their political structure, their history, and many other details to... Mano, vão haver aliens com tipo... Oh bro, what the fuck? Oh malta, este jogo, temos mesmo... nós devemos mesmo começar a pensar seriamente a jogar esta merda, não estou a mentir. Estou a ficar tipo, entusiasmado com este jogo. Diversity of content is critical to maintain the joy of discovery. We're taking depth of content very seriously, and depending on how well we're funded, our intention is to create a team of developers whose job it will be to focus 100% on just creating new content for the galaxy. I will not personally consider our job complete
until every single star system generates something new and interesting to discover. Aí, mano, que So absurdo. how do we actually get out there and find this content? Well, most of the time you'll navigate the galaxy by first scanning the stars in the local vicinity, and then select a target of interest to send to the helm station. Alternatively, you can just point the ship in any random direction you like, and then spin up the FTL drive to see what you might stumble across. Our galaxy is a continuous, borderless, three-dimensional environment. And that's another important point actually, because if you pay attention to the stars outside of the window, you'll see that they are actually all drifting past in real time. Okay. This means we are genuinely traversing galactic space. Okay. So we can change direction whilst we're at FTL, or drop to sublight engines anywhere, at any time. Sublight. Having an entirely physicalized galactic space like this opens the door to numerous possibilities. We could have a stranded alien vessel out here looking for assistance, or rogue planets lurking in the darkness between stars. Aí, mano, que It also absurdo. means that multiple forms of FTL travel will be easy to implement in the future, from Pá, Alkalian isto é to absurdo. hyperspace or jump gates. In fact, different alien races will get around using different techniques, and you'll eventually be able to retrofit your ship with their technology, Oh, mano, so que you can travel the galaxy in the same way that they do. Que absurdo, malta. So hopefully that gives you some idea of what it is we're building here. There is of course a lot more I could go into, like the multiplayer, VR, planetary landings, or even our planned D&D style Game Master mode for role players. Okay. But Claire, my co-director, and more importantly, wife, has insisted that I keep this brief. So the most important thing to take away from this video is that this is a space exploration game, designed and built by someone who has spent tens of thousands of hours exploring in all the other big space sims over the years. Brutal. This is in every way our dream project, and we're definitely not stopping until it's done. Nice. I'll mano. close by saying a huge thank you again for taking the time to check out Ah, pá, Starship que fixe, mano. Simulator. And I'll see you guys out there exploring the stars. Olha, muito nice, muito nice. Planetary Landings. Olha, Planetary Landings estava a soar bem. Pá, olha, malta, é uma coisa de experimentar. Fazemos um RPzinho de espacial. Podemos tentar experimentar fazer isso, pá, mas vai ser difícil. Mas é porque eu acho que vamos ter que perceber primeiro como é que o jogo funciona. Eu vou tipo instalar isto no PC de casa e vou dando tipo mais uma espreitadela nisto, no demo. O demo está free, by the way, se quiserem experimentá-lo. E depois vou-vos dizendo o que é que achei. Pá, que absurdo. Que absurdo. Mas pronto, mas olhem, giro. Muito giro, pá, muito potencial. Bem, já não vamos jogar nada, escusado será dizer. Ok? Escusado será dizer que já não vamos jogar nada. Eu vou-me pirar, vou gravar o vídeo de hoje. E pronto, e estamos aí à 1h30, outra vez. Está bem, malta? Já está.